Um professor participa do enterro de um funcionário de uma escola rural. Fica aí, que eu tenho mais uma história para você. A gente já contou algumas histórias aqui sobre escolas rurais. Quem já trabalhou nesse tipo de escola sabe que é diferente. E não é só pela distância, não. Tem o transporte, por exemplo. Alguns professores vão de barco, caminhão, trator, cavalo, moto, o que der para chegar na escola. Tem uns personagens interessantes. O ambiente é bem diferente de uma escola urbana e mais um monte de coisas. Mas um professor passou por uma situação inusitada que nós vamos contar agora para vocês. Recém-chegado na escola, ele tinha começado a dar aulas há uns 2 meses, mais ou menos. Era uma escola rural muito afastada, zona rural mesmo, roça, distante de tudo. Esse professor fez amizade rapidamente com os outros professores e funcionários. Como a escola ficava muito longe, alguns professores alugaram um quarto com um banheiro ali pertinho da escola. Dividiam o aluguel e dormiam ali quando precisavam. O ônibus para a cidade só tinha 2 horários, às 7 da manhã e às 18 horas. Só isso. Perdeu, ou dormia lá ou arranjava uma carona. Aquele lugarejo tinha um grupo escolar. Era assim que as pessoas do lugar ainda chamavam a escola. Essa escola funcionava no mesmo terreno de um posto de saúde e perto tinha uma padaria, um ponto de ônibus, algumas poucas casas, umas fazendas e uns 3 quilômetros dali, mais ou menos, mais umas casinhas, uma igreja e atrás da igrejinha um cemitério. Só isso. Tinha a estrada que cortava o lugar, muito rio, floresta e os morros. Era isso o lugar. Um dia, chegou na escola a notícia que um funcionário tinha falecido. Era um funcionário antigo da escola, um porteiro. Era uma sexta-feira à tarde e o velório seria durante a madrugada e o enterro no dia seguinte pela manhã. Todos os funcionários iam embora porque moravam longe, era sexta-feira, coisa e tal, iam passar o final de semana em casa. Bom, alguém tinha que representar a escola. Representar a escola no velório, no enterro. Afinal de contas, ele era o funcionário mais antigo da escola. A diretora, então, pediu ao professor recém-chegado que fosse ao velório e representasse a escola no velório, no enterro. Pediu não, implorou. Ela ia viajar com a família, já estava tudo combinado e não teve jeito. O professor concordou, aceitou, porque ele ia embora no dia seguinte, pela manhã, depois do enterro. Tudo bem, ficou combinado assim. À noite, o professor foi ao velório, representar a escola. Mas era velório de interior. O defunto em cima da mesa da cozinha, vela acesa, oração, choro e uma cachaçinha do lado de fora, porque estava frio naquela época. O professor chegou, cumprimentou a todos, entregou as flores que a escola mandou, participou da oração e ficou ali sem conhecer ninguém naquela situação que você está imaginando. Uma roubada total, completamente deslocado do ambiente. Velório à noite com frio na casa de quem você não conhece. Alguém ofereceu uma cachaçinha ao professor. Estava frio, né? Ele aceitou para não fazer desfeita. Mas a cachaçinha estava boa danada. Ele tomou uns 2 goles e logo já estava participando da prosa com o pessoal na varanda. Conversa daqui, conversa dali, o tempo foi passando, um contava uma história, outro inventava uma mentira, de vez em quando uma piadinha de leve, não podia rir muito alto, em respeito ao defunto e tal. Amanheceu. E o professor, já virado a noite toda e com os goles de cachaça na cabeça, acompanhou a família até o cemitério para o sepultamento. O corpo foi levado da casa até o cemitério por uma Kombi
acompanhado pela família que foi andando atrás na estrada até o cemitério, que ficava uns 3 quilômetros à frente. Chovia fininho, aquela chuvinha fininha. Chegando no cemitério, a cova já estava aberta e chegou a hora de colocarem o caixão no túmulo. Alguém pediu ao professor que ajudasse. Cova rasa, barro molhado, chovendo, escorregadio, o professor com umas cachaças na cabeça. Por muito pouco, o professor não caiu na cova. Escorregou segurando o caixão, mas conseguiu se equilibrar. O sepultamento foi realizado, a família agradeceu ao professor, que foi embora com uma dor de cabeça enorme. Essas furadas às vezes acontecem na vida dos professores, não é mesmo? Não tem jeito. Foi uma situação complicada, mas que no final das contas acabou servindo para a gente ter mais uma história para contar para vocês, não é? E você, já viveu alguma situação inusitada como essa na escola? Se tiver, manda pra gente. Aqui no canal, você sabe, sempre vai ter histórias de professor, de aluno e de sala de aula. Se você quiser, a gente conta a sua história aqui também. Manda para esse e-mail que está aparecendo aí. A gente lê, avalia, arruma do nosso jeito. Quem sabe, sua história aparece aqui. Ok? Um abraço, gente. Tchau, tchau.